Fala, meus filhos aí, vocês estão lindão do meu coração. Seguinte, ó, frase, oração e período para hoje. Vamos usar a mãozinha para aprender. Você vai guardar assim, ó. O período é como se fosse a tua mão, tá bom? E a oração é como se fossem os teus dedos. Então, um conjunto de dedos é a mão, um conjunto de orações é o período. Então já guarda que o período é um conjunto de orações. Se você estiver dentro do período uma oração apenas, esta oração ela vai receber o nome de oração absoluta. O período vai ser chamado de período simples. Uma oração, a oração é absoluta e o período é simples. Quando o período é composto, quando ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7... várias orações. Se ele tiver mais de uma oração, o teu período ele vai ser chamado de período composto. Então guarda período simples, período composto, período simples, período composto, período simples, período composto. Vold, eu quero saber a diferença de oração para frase. Qual é a diferença? A oração precisa ter verbo e a frase precisa ter sentido. Anota no caderno. A oração precisa ter verbo e a frase precisa ter sentido. Então vamos lá. Vou te dar exemplo de uma frase. Exemplo, socorro é uma frase. Ui é uma frase. Vold, mas são tão curtinhos. O importante é que tenha sentido, tenha havido comunicação. Se você ouvir alguém gritando por socorro ou alguém gritando ai, você vai entender. De boa? Então tranquilo. A frase pode ter verbo? Pode. Se a frase tiver verbo, ela será chamada de frase verbal. Se ela não tiver, será chamada de frase nominal. Vold, a oração, esta precisa sempre de um verbo. Não precisa necessariamente ter sentido, mas a oração precisa sempre de verbo. Exemplo, o teu amigo vira para ti e diz assim, o Flamengo é o melhor time do mundo. Aí você responde, é verdade. Se você colocar apenas a resposta dentro do... se você retirar a resposta do contexto e se você ler apenas é verdade, não faz nenhum sentido. Na verdade, esta oração não faz sentido em aspecto algum, né? Então vamos embora lá, mas voltando. Se você tiver verbo, você tem oração. Ocorre que nem sempre a oração tem sentido, como o exemplo que eu te dei. Você passa e tem escrito no outdoor, é verdade. O que isto quer dizer? Você não sabe, não faz sentido se ela estiver isolada do contexto. Então guarda. Período é o conjunto de orações. Oração precisa ter verbo, frase precisa ter sentido. Nem toda oração tem sentido, como esta, né? Que o Flamengo é o melhor time do mundo, mas vai vendo. Um beijo no teu coração, até a próxima.